Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre o teu coração, nosso coração. Não, não tem como não ouvir essa canção e não relembrar algumas coisas. Eu não sou tão velho assim não, tá? Mas eu relembro algumas coisas por ter nascido em um lar cristão e ouvir muitas músicas do Grupo Logos, e outras bandas que os meus pais colocavam. Eu lembro que era aqueles LP, discos grandes. Ali tinham vários artistas, várias pessoas. E eu lembro que era o Grupo Logos, depois veio Azaf Borba, Ademar de Campos. Aí depois, nos anos 90, estourou um americano chamado Ron Canoli. E ali a minha vida musical foi construída, né, ouvindo essas canções. E o mais interessante é que as canções elas têm um lugar muito precioso no meu coração, porque foi através das canções aonde eu pude mergulhar ainda mais no Evangelho, através da música, onde a igreja onde meus pais frequentavam e a gente frequentava, era assim, muita, né, o pessoal do louvor gostava muito de cantar, então isso me atraía bastante. E foi um dos motivos que me levou a estar mais perto da igreja. Lógico, quando chegou ali meus 16, 17 anos, eu já era, né, ministro de louvor local da igreja, cantava, fiz uma banda de adolescentes, né? Todo adolescente tem esse negócio, né, de ter uma banda. E eu tive uma banda. Não tinha nome, mas tinha uma banda. E essa banda a gente tocava na igreja e acabava fazendo parte ali do Ministério de Louvor da igreja e tudo mais. E foi aos meus 18 anos que eu entendi que não era somente a música que movia o meu coração, eu queria algo mais. E eu lembro que eu trabalhava numa empresa multinacional aqui em Campinas, a sede dela mudou-se para São Paulo. E naquele momento, eu, com meus 18 anos, fui transferido para essa empresa em São Paulo. E ali eu ia começar a minha carreira profissional. Mas eu lembro que eu recebi também um convite da parte de Deus do ministério. E eu me lembro que meu pai me chamou para conversar algumas coisas. Eu já estava indo para São Paulo, pegava um ônibus aqui na Anhanguera, descia lá, trabalhava o dia inteiro, depois voltava. E a empresa já estava se organizando para que eu e mais outro rapaz pudesse ficar ali nessa empresa e dar continuidade à nossa carreira profissional. Então, meu pai, percebendo tudo isso, ele me chamou e falou assim: olha, a gente vai precisar conversar. Só que eu tinha recebido o convite também para ir para a Jocum. Para quem não conhece, é uma organização missionária, a abreviação de Jovens com uma Missão. E nesse momento eu fiquei dividido no meu coração. E o meu pai me chamou, conversamos, e eu falei: pai, olha, eu tenho a oportunidade de ir para São Paulo, viver minha carreira profissional, ser talvez aí um grande homem de negócio. E tenho a possibilidade de eu ir para o seminário, começar aqui. Eu sou apaixonado por música, eu vou lá para o seminário de música da Jucum. Só que é diferente, eu não vou receber nada, eu vou ter que arcar com os custos, né? E eu esperando que meu pai falasse assim: vai que eu pago. Meu pai não fez isso, meu pai falou: vamos orar, né? E durante aquela semana nós oramos, e a sabedoria do meu pai, vindo do Espírito Santo, foi muito forte. Ele chegou: filho, eu preciso que você decida, mas eu queria que você fosse para esse lugar, para você se preparar. E da mesma forma, meu coração já estava queimando com relação a isso, eu estava ansioso, eu estava ardentemente querendo isso. Eu falei: então, eu vou para esse lugar. Então, me despedi do meu trabalho em São Paulo, vim para Campinas, arrumei minhas coisas e eu fui para Contagem, Minas Gerais. E ali, eu pensando na minha cabeça que eu ia fazer somente um curso de louvor e adoração. Porém, Deus começou a trabalhar no meu coração. E eu percebi que a música é muito importante, sim.
mas a palavra e a pregação da palavra e a manifestação, guarda essas palavras que a gente vai usar hoje em nossa mensagem, são muito mais importantes para que o propósito de Deus seja estabelecido na terra. E ali começa a minha jornada. Mas eu não quero falar somente sobre isso. Há uns anos, muitos atrás, eu não sei se vocês já ouviram falar dos movimentos dos moravianos. Era um povo que tinha ali o seu lugar na Europa. Eu não sei mais ou menos, não lembro mais ou menos qual lugar da Europa, mas eles estavam fazendo esse movimento de ler a Bíblia e começou-se a ter um avivamento na cidade deles, no país deles. E isso acontece antes de 1500, antes da grande reforma de Martim Lutero. E esse povo começa a ler a Bíblia, esse povo começa a levar essa pregação para as ruas da cidade, e há um movimento muito lindo de transformação. Porém, alguns anos depois, a Igreja Católica, mais alguns líderes, começam uma grande perseguição. E esses moravianos, eles são tão perseguidos que eles acabam tendo que fugir das suas casas, fugir do seu país, porque eles foram totalmente queimados, suas casas, muitos homens morreram, os grandes líderes da sua época foram decapitados, porque eles estavam indo contra um sistema. E esses refugiados foram, e durante a sua caminhada eles chegaram a uma cidade na Alemanha, aonde encontraram um homem que havia feito um seminário e que ele estava com o seu coração tão impactado com Deus que ele decide abrir as suas terras para ser refúgio para essas pessoas que tinham fugido, estavam sendo perseguidas. E esse homem, ele tinha sido tão impactado no seminário que ele começa a ensinar esse povo e ele acaba sendo ensinado por eles, porque eles estavam com os corações assim, tristes, mas eles estavam com os corações cheios da palavra de Deus do avivamento. E ali se inicia, na Alemanha, nessa pequeno vilarejo, nessa pequena cidade, o movimento dos moravianos. Se você colocar na internet, você vai descobrir muitas coisas, que eles fizeram um tempo de quase 100 anos de oração. E quando eu estive no Kansas, nos Estados Unidos, pela Jocum também, fazendo viagens missionárias, eu conheci um movimento chamado IHOP, né, International House of Prayer, ou a Casa de Oração Internacional, que é onde há 23 anos eles não param de orar. Existe uma busca incessante, existe algo acontecendo há 23 anos, interruptamente, não param. Existe a oração, existe intercessão, existe adoração em todo o tempo, 7 dias por dia, 24 horas, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Quando eu vi esse movimento e eu entrei ali e fui impactado, eu comecei a entender um pouco dessa atmosfera, de que a nossa realidade que nós vivemos também existe realidades espirituais. E faz parte daquilo que eu vou falar, porque nós como os cristãos, nós temos percebido durante a nossa vivência aqui da jornada cristã, que a gente tem feito papéis importantes. Por exemplo, algumas semanas atrás, nós celebramos a Páscoa, e a Páscoa, ela é um símbolo muito grande da fé cristã. E nós aqui fizemos isso, nós celebramos, vocês que vieram, participaram, viram como foi grande a festa. E depois nós começamos a pensar o que depois da Páscoa, da ressurreição de Cristo aconteceu, o que aconteceu na ascensão e qual foi a continuidade no ministério de Jesus que foi feito através dos discípulos. Então, recebendo tanta informação agora, a gente precisa entender que a nossa realidade ela precisa continuar aquilo que Jesus iniciou lá atrás. Durante a história eu falei sobre essa questão dos moravianos, que eles fizeram um grande papel nessa jornada da era cristã.
Interessante que uma certa vez, um jovem pregador, muito audacioso, ele fez uma grande viagem pelos Estados Unidos. Ele era de Londres, Inglaterra, e ele fez uma viagem para os Estados Unidos e ele ficou um pouco frustrado, porque essa viagem não deu muitos frutos, e ele volta para a Inglaterra com o coração chateado. E quando ele está no navio, voltando e pensando, refletindo sobre isso, essa embarcação ela acaba sendo tomada por ventos fortes e a tripulação toda começou a se apavorar. E esse jovem pastor, pregador, que carregava uma mensagem da ressurreição, carregava uma mensagem de esperança, ele começa também a ficar desesperado. E ele começa a olhar as situações em volta, o barco balançando ali no mar, e de repente ele olha para o lado e ele vê um grupo de pessoas que não estavam se abalando por aquilo. E ele começa a fazer alguns questionamentos internos, falou assim: nossa, está todo mundo apavorado, está todo mundo desesperado, o barco vai quebrar, as tempestades vai arrebentar esse barco. E essas pessoas estão assim, calmas, por quê? E depois ele foi conversar com uma daquelas pessoas e eles falaram assim: bom, nós estamos calmos, porque nós cremos na ressurreição que é Cristo Jesus. E aquele jovem olhou para aquelas pessoas, chamou o seu líder e perguntou: mas por que vocês não estão com medo? Porque eles falam assim: nós não temos medo da morte, porque a morte já foi tragada, Jesus é vitorioso. E aquele jovem foi tão impactado com aquilo, que quando ele chegou na Inglaterra, ele teve que rever alguns conceitos que ele estava vivendo. E eu estou falando nada mais, nada menos do que John Wesley. John Wesley, ele foi um grande pregador, o que criou, que estabeleceu a igreja metodista. Ele foi um grande revolucionário. Se você pegar também a história de John Wesley, ele foi uma pessoa que trouxe uma direção muito forte para a Inglaterra no tempo da Revolução Industrial. Porém, ele teve que passar por uma experiência no navio com um grupo de moravianos que não tinham medo da morte, para impactar o coração deles. O Evangelho, como nós temos visto nesses dias, o Evangelho, ele é uma boa notícia. E às vezes a gente perde o sentido dessa boa notícia. A gente perde o sentido de que quando as coisas estão ruins ao nosso redor, as coisas começam a trazer tanta preocupações, nós esquecemos que nós temos uma mensagem dentro de nós que vai nos dar esperança. E essa esperança, ela tem que brotar, ela tem que sair, ela tem que emergir dos nossos corações. E por isso que eu estou contando essa história, para a gente poder entender a forma como que a igreja hoje ela caminha. E sobre o que nós estamos falando nesses dias. E a proposta, depois da Páscoa que nós passamos, celebramos a ressurreição, a morte, a vitória sobre a morte e a vida de Jesus, a igreja ela começa a se formar e começa a caminhar em um sentido, em um caminho. E quando nós começamos a ler a história de Atos, o início da igreja, nós começamos a entender que existe um propósito e existe um caminho a ser seguido. E a proposta nossa foi falar sobre coinonia, querigma, mordomia e diaconia. O que aconteceu depois da ressurreição de Cristo, o início da igreja foi marcado por essas 4 palavras gregas. Semana passada, o pastor Fábio trouxe a questão da coinonia, comunhão. E hoje de manhã ele falou sobre o querigma, que fala sobre a pregação. E hoje eu também quero trazer também com vocês algumas características e algumas formas de entendimento sobre essa pregação do Evangelho. Então, eu queria que você abrisse comigo em 1 Coríntios, capítulo 2. E nós vamos ler a partir do versículo 1 ao 5. 1 Coríntios, capítulo 2,
do 1 ao 5. Mesmo assentados, com reverência no coração, vamos ler aquilo que as Escrituras têm para nós hoje. Versículo 1 diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem, minha pregação não consistem em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar aos nossos corações diante do Senhor, também a nossa mente, para que a palavra que for exposta aqui nesta noite venha trazer, Senhor, direcionamento, arrependimento, e que possa nos dar, Senhor, a sabedoria para lidar com os dias difíceis que temos vivido nesses últimos dias. Em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele começa a trazer uma reflexão aos irmãos de Corinto, né, de Corinto. Agora, abrindo parênteses aqui, eu não sei, quem nasce em Corinto não é corintiano. Isso eu pesquisei, mas eu não tenho uma forma com relação a isso. Mas fechando parênteses aqui. Paulo ele começa a falar aos coríntios porque ele já havia passado por aquela cidade, Paulo já havia estabelecido algo ali, Paulo já havia trabalhado os corações. E diz os historiadores que Paulo escreve essa carta mais ou menos uns 4 a 5 anos depois que ele passa nessa cidade. Depois que ele implanta, né, essa igreja de Corinto. E ele começa escrevendo essa carta. Se você ler o capítulo 1, Paulo ele começa dizendo, né, Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. A vocês a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Pai do nosso Senhor. Ele começa a saudar a igreja e trazendo algumas características desses irmãos que são queridos ao seu coração. Porém, se você começa a analisar o texto, Paulo ele começa a trazer algumas reflexões a respeito das atitudes e algumas situações que eles estavam passando, enfrentando. Se você pegar e ler o texto, ele vai ter algumas... vocês estão com problemas na questão da comunhão. Vocês estão se dividindo entre os irmãos. Vocês estão falando que uns são de Apolo, vocês estão falando que uns são de outras pessoas que estiveram com vocês, que são importantes, mas vocês estão se debatendo contra isso. O ensino falso está entrando na igreja. Aquilo que eu estabeleci com vocês, tudo aquilo que eu trabalhei está se indo. Então Paulo ele começa a trazer à memória sobre as primeiras coisas que ele ensinou aos cidadãos de Corinto. Paulo ele está demonstrando essa cidade, esses irmãos, para que eles possam se relembrar e voltar à atitude, os primeiros atos a qual ele ensinou. Só que Corinto é uma cidade que era portuária. E uma das características de uma cidade portuária é que ela era aberta para o mundo. Todos vinham para Corinto, porque tinham facilidades tanto na questão do comércio como de outras coisas. E Corinto é uma cidade assim que era uma cidade estratégica, porque era portuária, era rota de comércio, aberta para o mundo, vários cidadãos de vários lugares da Europa e de outros lugares.
e também uma diversidade de culturas, de classes sociais e diversas religiões. Vou lembrar você, Corinto tinha um dos maiores templos da deusa Afrodite, que era a função desse templo. Eles adoravam, né, a prática de adoração deles era a prostituição. Alguns historiadores dizem que esse templo tinha mais de 1000 prostitutas à disposição daqueles que queriam adorar. Então, essa cidade, que é uma cidade aberta para o mundo, é uma cidade com tantas facilidades, mas também é uma cidade muito influenciada pela imoralidade. E Paulo está falando para esses irmãos que estão nesse contexto, lutando contra essas características. E é interessante trazer isso para a mensagem de hoje, porque Paulo, ele passou por um momento muito de chateação, de indignação. Por quê? Em Atos, se você quiser abrir sua Bíblia em Atos junto comigo, vai falar um pouquinho sobre essa indignação e chateação de Paulo. Em Atos capítulo 18, não é o que nós vamos ler, mas pode deixar aí, vou te dar o contexto do que está acontecendo. Paulo, ele fica chateado porque ele faz uma viagem até Atena, e essa viagem até Atena acaba dando errado. Para que vocês possam entender, Atena, Paulo, ele chega e ele tem um discurso muito eloquente, e os cidadãos ali dessa cidade de Atena não dão muita bola. E Paulo começa a andar naquela cidade e ele se depara com um lugar onde havia vários deuses. E dentre esses deuses tinha lá uma escultura que dizia assim, ao Deus desconhecido. Talvez você já deva ouvir falar dessa história. E Paulo, ele pega essa porta ao Deus desconhecido e ele começa a falar. E ali ele tem um palanque, ali ele tem uma revelação de quem Deus é através dessa brecha do Deus desconhecido. Porém, poucos são alcançados. E ele fica muito chateado, ele fica indignado com essa situação e ele acaba saindo. E no capítulo 18, você vê que Paulo vai até Corinto e ali ele fica. E ele encontra um casal, Áquila e Priscila, que acabam se tornando muito amigos. E dentro dessa amizade, ele descobre que Áquila e Priscila, eles são também fazedores de tenda. Então, eles abrem um negócio. E Paulo, eu pesquisando aqui e entendendo algumas coisas, Paulo está tão cansado, tão indignado com essa situação de Atena, que ele fala assim, eu vou dar uma parada e eu vou cuidar de mim. E ali ele se recompõe financeiramente, ali ele começa a trabalhar com Áquila, com Priscila, e ele fica na cidade de Corinto. Só que interessante, e eu quero que você leia junto comigo em Atos 18, versículo 9, que diz assim, certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando, e não fique calado. Versículo 10, pois estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal, ou feri-lo, porque tem muita gente que pertence a mim nesta cidade. Então, o contexto que eu estou tratando aqui com vocês é um contexto onde o apóstolo Paulo, aquele que tem toda a eloquência, toda a sabedoria, todo o entendimento de falar, e que estava ali fazendo suas viagens missionárias, implantando igreja, ele tem um momento de chateação, de indignação. Ele fala assim, olha, eu vou dar um tempo com isso, vou parar, vou me recompor financeiramente, eu vou trabalhar, vou focar em outras coisas. E de repente ele senta ali naquela cidade e Deus fala com Paulo. Deus começa a mostrar ali como que ele deveria se comportar nessa situação. E por que eu estou falando isso? Porque no capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo ele começa dizendo como para eles.
Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Olha que interessante. Esse link de que Paulo ele estava passando um momento delicado na vida dele, de entendimento de algumas coisas. E ele decide, então, através dessa mensagem, falar, olha, eu estive entre vocês, no momento mais difícil da minha vida, no momento onde eu estava passando por uma frustração, porque eu estava indignado de ver tantos ídolos, tantas coisas acontecendo naquela cidade. Mas eu fiz isso com temor e tremor, porque eu tive uma palavra para estar com vocês. Eu tive uma fortaleza, algo que me movia para estar com vocês. Porque os desafios que Paulo encontrava naquela cidade, aqueles cidadãos, eles tinham maus hábitos, eles tinham um falso ensino e outras coisas como atos até malignos, atrapalhavam o avanço daquela igreja. Mas Paulo, ele tem essa palavra que Deus estaria com ele, que Deus não deixaria ele ser ferido naquele lugar, porque aquela cidade pertencia a Jesus, pertencia a Deus. E para que a gente possa entender o querigma, que é a pregação, a gente precisa entender algumas outras partes, onde eu quero trabalhar com vocês isso essa noite. Como diz, querigma quer dizer pregação, ou quer dizer proclamação. Mas para que haja o poder de Deus, a manifestação de Deus, a gente precisa entender que o querigma ele tem que vir com um logos. Logos significa palavra, ou significa a revelação de Deus. Paulo, ele está trazendo para nós algumas características, alguns apontamentos que nós precisamos entender que ele deixou o jeito articuloso de expor a palavra. Ele deixou o jeito de mestre, talvez, daquelas palavras difíceis, para apresentar algo simples de quem Deus é. E às vezes a gente tem essa mania de querer falar as coisas difíceis, de talvez trazer algo, tecer uma teologia perfeita. Não estou falando mal daquelas pessoas que trabalham, que estudam, que fazem e fazem bem. Mas quando nós estamos trabalhando na proclamação do Evangelho, quando nós estamos trabalhando na implantação de uma igreja, quando as pessoas estão ouvindo sobre Jesus, a mensagem ela tem que ser simples. E Paulo entende isso e ele começa a falar com os de Corinto. Quando eu estava com vocês, eu não usei o 100% que eu tinha na minha cabeça para falar para vocês. Eu não usei a enciclopédia Barça, né? Eu não usei todo o Wikipedia que a gente tem hoje. Eu fui simples. Eu fui moderado. Mas eu trouxe uma palavra que vocês pudessem entender de uma maneira simples, de uma maneira que vocês poderiam saber que é o próprio Deus trabalhando no coração de vocês. Então, o que eu aprendo com Paulo sobre a questão da pregação do Evangelho, da proclamação do Evangelho, é que nada se pode fazer sem que o Logos de Deus, sem a revelação de Deus esteja presente. Nada do que a gente traga para vocês, se não tiver o Deus revelado. Dizem numa história, em uma aldeia indígena, que era dominada, né, por uma religião, e que essa religião ela adorava o Deus Sol. E todos os dias, sacerdotes, adoradores faziam essa adoração e tinham um ritual e tudo mais. E um dos sacerdotes estavam ali fazendo o ritual, de repente, ele saiu para meditar durante o dia e ele foi até uma montanha
E nessa montanha ele começou ali a observar o sol e de repente ele viu que uma grande nuvem cobriu o sol. E aquele homem começou a fazer algumas perguntas. Por que essa nuvem está cobrindo o sol? Por que o poderoso sol foi encoberto? Por que o poderoso sol não pode passar por essas nuvens? E esse homem começou a fazer essas perguntas e a história diz que Deus se revelou a esse homem. E ele começou a buscar o Deus que criou o sol. E ele começou a ter uma experiência com o Deus que criou o sol, a terra e o mar. E diz a história que esse homem, ele foi julgado pela religião dele. E a sua morte foi ser esquartejado pelos cavalos. Eles amarraram suas mãos, seus braços, suas pernas, e cada cavalo puxou para um lado. Isso é história. Mas o Deus se revelou àquele homem. E houve pessoas que se converteram através deles. E aquela tribo, de alguma maneira, quando os missionários chegaram, eles já sabiam que havia um Deus que havia criado o sol e que havia estado com ele naquele momento. Sabe quando a gente percebe que a mensagem do Evangelho, ela não é solitária, ela vem com algo que vai trazendo e vai colocando cada vez mais o pensamento de Deus no nosso coração. Uma segunda coisa que eu vejo, que a gente aprende, para que haja o querigma, para que haja a proclamação, a pregação de Deus na nossa vida, além da revelação de quem Deus é, através do Logos, a gente precisa também entender sobre o pneuma. Pneuma é uma palavra grega para o Espírito Santo. Nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Há um relacionamento diário, que existe um movimento que a gente entende que o Espírito Santo está falando conosco. E o Espírito Santo está nos revelando algo através da Bíblia. Nós acabamos de ler em Atos 18, 9, que Paulo estava totalmente chateado com aquilo que tinha acontecido, mas ele teve uma visão, e a visão encheu o coração dele, fez com que ele se revigorasse, fez com que ele sentisse assim, eu posso continuar. Que foi o Espírito Santo de Deus que conduziu Paulo nessa situação. Então, para que a gente possa entender, carregar o querigma de Deus, nós precisamos ter o logo, mas a gente tem que ter o relacionamento com o Espírito Santo. Nós temos que ter esse relacionamento diário. Não há uma igreja saudável, não há uma igreja que triunfa na terra, não há uma igreja que avança na cidade, se não há um relacionamento com o Espírito Santo. Anos atrás, escreveram um livro, né? Bom Dia, Espírito Santo. Eu fui muito impactado com essa leitura, porque ela traz essa desmistificação de que existe uma separação. Porque eu tenho que fazer isso. O Espírito Santo ele fala conosco. Certa vez eu estava num acampamento de jovens, há muitos anos atrás também. Eu estou falando muitos anos atrás, nem vou parar de falar isso. Algum tempo atrás, eu estava no acampamento de jovens e tinha um rapaz que ele estava visitando a gente e ele não era convertido ainda, ele tinha muitos questionamentos. E o pregador da noite falou sobre a questão do Espírito Santo e ele ficou fazendo vários questionamentos. Ele veio para mim e a gente começou a conversar, foi quase uma madrugada dentro conversando. E todo argumento que eu falava, ele questionava. E aquilo que ele falava, o argumento dele era melhor do que o meu. E eu já estava cansado, querendo dormir. Eu estava já bem de madrugada. E os argumentos dele estavam bem convincentes. E eu falei, Deus, eu não vou convencer esse cara não.
Se quiser convencer, ele convence. E do nada veio algo no meu coração. Eu virei para aquele jovem, falei assim: tá, então vamos encerrar isso aqui. E, bom, você nunca ouviu nada, você nunca entendeu nada. Não, nunca vi. Tá, beleza. Se você fosse jogar da ponte, o que vai acontecer? Ah, você está falando para eu me jogar da ponte? Eu não quero fazer isso. Não, tá, mas se você se jogar da ponte, o que vai acontecer? Ah, não sei, nunca aconteceu isso. Tá, beleza. Mas você nunca fez nada que, quando você chegou num momento ali, não veio algo no teu coração e falou assim: não faça isso? E aquele jovem parou. Verdade. Eu falei: então, existe dentro de nós um mecanismo, algo que, quando nós estamos extremamente precisando, existe uma voz do Espírito Santo falando no nosso coração. E aquele jovem se rendeu aos pés de Jesus depois de alguns dias. E ele falou assim: Alan, aquela conversa com a gente foi muito primordial para eu entender que eu podia ouvir e podia ter um relacionamento com o Espírito Santo. Quando nós estamos lendo a Bíblia, e eu não pego simplesmente a minha Bíblia e começo a ler ali e tal, é uma oração, o Espírito Santo fala comigo. Às vezes a gente faz umas perguntas idiotas para o texto. Por que está acontecendo isso? Mas nessas perguntas é que vem a revelação de Deus, é que vem a revelação daquilo que Ele está falando no nosso coração. Quando nós olhamos esse texto de 1 Coríntios, Paulo ele traz essas verdades, essas 4 palavras gregas que nós estamos falando. Ele fala sobre o logos, ele fala sobre a pneuma, ele fala sobre o querigma, mas tem uma outra palavra aqui que, se não estiver em sincronia com o querigma de Deus, nada pode acontecer também. E a palavra é dunamis, ou seja, poder de Deus. A palavra dunamis significa explosão, junto com poder. E não é um poder cósmico que faz e acontece, é um poder que gera transformação no nosso coração. Que gera uma conversão de valores. Que gera algo que nós olhamos para aquilo e nós percebemos que está errado e que o nosso coração acaba se arrependendo daquilo. E, de uma certa forma, a gente começa a entender o trabalho que Deus está fazendo no nosso coração. Certa vez eu estava num culto e essa explosão de transformação entrou no meu coração. E eu pude entender o quanto eu precisava me render, quanto eu precisava trabalhar essas coisas no meu coração. Quando se junta o logos, o pneuma, o dunamis, surge o querigma de Deus, ou seja, surge a manifestação e a demonstração da fé que temos em Cristo. Quando nós olhamos a Bíblia, nós começamos a entender algumas coisas. Pedro, ele foi um discípulo amado, foi um discípulo chamado por Deus. Pedro, ele era pescador, estava ali na sua vida, quietinho, feliz, enfrentando ali os seus trabalhos, as suas dificuldades, e Jesus aparece e pede para ele jogar a rede do barco do outro lado do mar. E Pedro, ok, vamos lá, vamos trabalhar. E naquele momento ele entende que ele precisava estar perto de Jesus, e ali ele começa a sua trajetória. E Pedro está ali junto, e vem para o mar, e Pedro anda pelas águas. E vamos lá trabalhar essa questão da morte. Não, Jesus, você não vai morrer. E Pedro, ele era audacioso, ele entrava na frente, cortou a orelha de Malco, negou Jesus 3 vezes. Olha que história sensacional de Pedro. Mesmo assim, Jesus chama ele e fala assim: Pedro,
Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Eu quero você, Pedro, pescador. Você não exímio teólogo, você não estudou em escolas fantásticas, você não fez um seminário bom, mas você tem um coração que apacenta as minhas ovelhas. E Pedro pegou aquilo, juntamente com o Logos, juntamente com o Pneuma, juntamente com o Dunamis. E ali, quando ele está entrando no templo, e ele encontra um rapaz que está pedindo esmola, e ele está com esses movimentos dentro do coração dele. Pedro passa junto com João, e ele olha para aquele homem, e aquele homem pede uma esmola, e Pedro olha para ele, e esse rapaz olha para Pedro, falando assim, agora eu vou conseguir um dinheiro. E Pedro, o que ele fala? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O que aconteceu? Um querigma de Deus. Uma manifestação do poder e do agir de Deus. Por quê? Porque ele estava com um relacionamento com o Espírito Santo. Ele estava com a palavra dentro do coração dele ardendo. Ele estava com o dunamis explodindo do poder da transformação de Deus na vida dele. E a gente vive como? Eu tenho certeza que você não é convidado apenas para vir sentar aqui nesse auditório, ouvir as canções, ouvir a mensagem e voltar para a sua casa. E eu tenho certeza que existe um convite do Espírito Santo, existe um convite de Jesus, existe um convite de Deus para que você seja o proclamador da manifestação do poder que gera transformação na vida das pessoas. É esse o intuito da igreja. O avanço da igreja persiste nisso. Desde os tempos antigos até hoje, o que traz o direcionamento é esse querigma e essa junção dessas palavras. Felipe também, um dos discípulos de Jesus. Depois da ascensão de Jesus, os discípulos se espalharam, depois se juntaram, e esse Filipe ele começou a pregar, a andar pelas cidades, e de repente o Espírito Santo fala para ele assim, vá até a estrada, e fique ali esperando, vai passar uma carruagem, e você vai ter a oportunidade de falar. E Filipe sai correndo, vai para essa estrada, de repente passa uma carruagem, e ali dentro tem um eunuco, que era o superintendente da rainha, e tal, e ele começa a correr junto com a carruagem, e ele fala assim, eu estou vendo que você está lendo um livro, e esse livro é sobre Isaías. E o eunuco fala assim, então entra aqui, eu preciso entender. E Felipe entra ali, e o que acontece? Aquele eunuco começa a ouvir a manifestação do poder de Deus, o querigma de Deus. Porque Felipe estava cheio do Logos, Felipe estava cheio do Espírito Santo, do Pneuma, Felipe estava cheio do Dunamis. E ali, aquele eunuco é batizado, e ali Felipe ele é transportado para um outro lugar. E ali ele continua sua jornada. Ali ele continua manifestando a presença de Deus nos lugares. Ananias estava na sua casa, calmo, sereno, tranquilo, quando ele recebe uma palavra de Deus. Fala assim, vai até uma casa na rua direita, entra numa casa assim, 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 e lá vai ter o Saulo, e você vai tocar nos olhos dele, porque ele está cego, e você vai falar com ele, que eu escolhi para uma grande obra. Sabe o que Ananias respondeu? Deus, você está louco? Você está me mandando para Saulo? Saulo é o perseguidor. Saulo matou muita gente. Mas a resposta de Deus para Ananias foi, ele é o meu escolhido. E eu vou transformar o coração dele. Gente, eu costumo pensar nessas pessoas. Eu queria entender como que Ananias saiu da casa dele. Talvez com muito temor e tremor do seu coração, com medo também. Mas quando ele saía, quando ele foi caminhando, quando ele foi indo em direção àquela casa, o Logos de Deus, a presença de Deus,
o Espírito Santo de Deus, a convicção do chamado dele, a explosão do poder de Deus entrou no coração de Ananias, ele entrou naquele lugar. E diz a Bíblia que ele entra com tudo, bota a mão na cabeça de Paulo, e ele fala assim: Jesus Cristo me mandou aqui, porque você vai se tornar dele agora. E Paulo é transformado, e ali começa um novo mover. Para que a gente possa caminhar com esse querigma, a gente precisa experimentar a palavra de Deus, o relacionamento com o Espírito Santo e o dunamis, a transformação que ele nos proporciona. Querigma, se você olhar no dicionário, é proclamação e pregação. Mas quando ela se junta ao querigma de Deus, ela vai trazer uma mensagem de morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ela vai trazer uma mensagem do Salvador e Senhor da humanidade. Ela vai trazer uma mensagem de convite para o arrependimento e a fé em Cristo. Ela vai trazer a promessa, o perdão e a salvação. E a vinda do reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, ele fala com tanta propriedade, não é pela sabedoria humana, mas é pela manifestação da sabedoria de Deus. E eu, quando saía para o campo missionário, eram tantas abordagens que a gente tinha, era tanta coisa que a gente pensava, a gente é muito criativo. Quando eu estava na Alemanha, para atrair a atenção do povo, para o povo olhar para a gente falar de Jesus, a gente tocava todas as músicas da Ana Paula Valadão, do Asaf Borba, tudo em samba. Eu tive que aprender a tocar samba no violão. Porque como que a gente ia falar para aquele povo, que aquele povo passando, ninguém dava ouvido para nós. Ninguém queria saber daqueles bandos de brasileiros. E aí a gente começou a cantar, a tocar, e começaram a chegar algumas pessoas. Para a glória de Deus, hoje, depois de 17 anos, tem uma igreja formada de discípulos de Jesus, lá em Neckartafel, na Alemanha. O pessoal da Jocum tinha uma estratégia de pintar o rosto, todo de branco, colocar uma roupa preta, ia para os becos, um monte de gente, fazia um monte de dança. Gente, eu dançava. E olha que eu falava assim, é para Jesus, porque não tem como, eu dançava, dançava algumas coisas, mas no final daquilo, as pessoas vinham e falavam assim, olha, você dança muito péssimo, mas alguma coisa em você me atraiu e eu quero conversar com você, é Jesus. O Fábio falou hoje aqui do folheto, né, o famoso folheto. Funciona e não funciona. Mas eu conheço vários testemunhos de pessoas que receberam um folheto, colocaram no bolso, e em algum momento abriram ou leram aquilo e foram impactadas. Tanta coisa faz com que o querigma de Deus alcance outros para a glória de Deus. Neste ano a gente tem pensado em oportunidades para que a igreja cresça e se envolva. No ano passado nós estivemos ali junto com o pastor Manuel no Vale do Açu, juntamente com a Junta de Missões Nacionais, nós promovemos algo belíssimo ali e o nome de Jesus foi proclamado. O querigma de Deus aconteceu. Mas esse ano nós estamos com uma expectativa e planejando algo assim para que a igreja se envolva. E nós queremos, através do Missão e Ação, que é um trabalho
Missões PIB Campinas, através do Conselho Missionário, de envolver a igreja, os jovens da igreja, nessa prática e nesse treinamento para pessoas que queiram ser esse querigma de Deus, juntamente com o Logos, Pneuma, juntamente com o Dunamis, para que a manifestação aconteça. Então, Missão em Ação, ele veio para dar oportunidade à igreja a ir num lugar uma cidade chamada Almirante Tamandaré, uma cidade que eu tive a oportunidade de morar e viver e construir minha família, conheci minha esposa lá, dentro da missão da Jucum. E nós vamos para aquela cidade, nós vamos para aquela missão, ter esse treinamento e aprender como o querigma de Deus possa alcançar o mundo. Você tem noção, essa missão, essa base missionária, hoje ela tem mais ou menos uns 300 obreiros, missionários em tempo integral. E enviam a cada semestre mais de 150 equipes para o mundo inteiro. Semana passada, eu estava conversando com alguns e eles fizeram um movimento na cidade onde 72 pessoas foram ganhas para Cristo. Através desses movimentos. Eu queria passar um vídeo para que você possa entender um pouco do que nós vamos estar trabalhando lá. Olá pessoal, tudo bem? Eu quero trazer uma novidade para vocês. Em julho deste ano, nós vamos fazer uma Missão em Ação. E eu quero convidar você a fazer parte dessa iniciativa que a nossa equipe, o Conselho Missionário da Missões PIB Campinas, preparou para você. Então, vem comigo. O Missão em Ação é um movimento que nós estamos promovendo para que haja treinamento e prática daquilo que Deus está fazendo no mundo através de missões. Será em julho de 2023, do dia 19 a 22. Por que nós escolhemos essa data? Essa data ela está dentro do calendário de férias, então você pode se programar para estar conosco. Então, recapitulando, do dia 19 a 22 de julho. A saída vai ser daqui, da PIB Campinas, e vamos estar indo direto para Almirante Tamandaré. Para onde? Para a base da Jocum, Jovens com a Missão, que é onde nós faremos esse treinamento. Procure o Conselho Missionário ou me procure para mais informações. Então, esse é um convite que eu faço para a igreja e para que você se envolva. Eu não posso estar nas férias, eu não posso ir com vocês nesse momento, mas você pode envolver também apadrinhando, fazendo com que um jovem ou com alguém possa ir nesse treinamento. Porque é importante a gente trazer essa vivência para a igreja. Se você não pode e pode ajudar, mas tem outra oportunidade para você que no mês de maio, todos os domingos de maio, nós vamos ter aqui a Escola de Missões. Então, todo domingo de maio, das 9 às 10 horas, nós vamos ter professores qualificados, convivência, para falar sobre missões, para falar sobre igreja missional, para falar sobre missão transcultural, para falar sobre panorama das religiões, para que a gente possa entender como que nós vamos lidar com o mundo, ou com o que nós estamos fazendo, vivendo nesses dias.
E a inscrição tem um valor de R$ 40, porque esse vai subsidiar os custos, né, como professores e material dessa escola. Mas essa escola é para todos. Ah, eu tenho tantos anos, você pode vir. Ah, eu tenho isso. Venha, para que você se envolva com aquilo que Deus está fazendo. Tem um professor que é o pastor Alexandre, e ele é psicólogo, mas também ele é um dos professores do Haggai, aqui em Campinas, e ele vai estar também ministrando, ele vai estar falando, e ele tem uma vivência muito grande, e você pode estar sendo edificado e treinado para que o querigma de Deus, o Logos, o Pneuma, a Dunamis, possa expandir você, para que você manifeste a graça e o poder de Deus nos lugares onde você está vivendo. Eu não sei como que está o teu coração hoje, mas durante a semana eu orei bastante para que esse momento pudesse ser especial para você. Meu grande encorajamento para a igreja, ou seja, para você que está aqui, ou para você que está ouvindo à noite, agora, em outro momento, é que você tenha uma revelação de quem Deus é. Que você possa ser impactado pela presença, pelo poder de Deus. Mas que também você tenha um relacionamento, uma experiência com o Espírito Santo. Te guiando, te dando direcionamento, te dando uma palavra que vai te dar um norte para a semana. Naqueles momentos difíceis onde você tem que tomar uma decisão, que o Espírito Santo e esse relacionamento te envolva e te conduza na melhor resposta para você. E que o Dunamis, essa explosão da manifestação do poder de Deus, possa transformar o teu coração, possa transformar as suas atitudes, e que tudo isso você possa transformar na manifestação do poder de Deus, que transforma e que traz a revelação da salvação de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar com você. Deus, em nome de Jesus, tudo que nós falamos hoje, que seja o Teu Espírito Santo ministrando nossos corações. Que a Tua palavra seja cada vez mais firme nos nossos corações. Que Teu Espírito Santo conduza nas orações e nas intercessões, nos momentos difíceis, nos momentos alegres que nós vivemos. Mas também que haja, Senhor, uma explosão da transformação nas nossas atitudes, naquilo que nós precisamos. Para que a proclamação, para que a manifestação possa gerar frutos de arrependimento, de salvação e da vida do Teu reino. Esta é a nossa oração desta noite. Em nome de Jesus.